vou chamar aqui os nossos convidados, eu vou começar com o Caio e o professor José Carlos Tavares, para a gente fazer um bate-papo aqui e a gente conhecer um pouquinho mais da história. Gente, fiquem à vontade para colocar perguntas no chat. Eu vou organizar aqui para a gente fazer essas perguntas aí para os convidados, tá bom? Vou começar com o Caio aqui. Fala, Caio, tudo bem por aí? E aí, Gustavo, tudo bom? Tudo certo. Falar com você. Pena que eu entrei agora, não vi o que você falou antes, senão a gente tinha combinado até e não te contrariar tanto, se for o caso. Né? Boa. Mas legal, Caio. Caio, conta um pouquinho antes de eu... o professor está aqui já, vou colocar ele também. Professor José Carlos Tavares. Boa noite. Boa noite, Gustavo. Oi, Caio. Saudade de mata, hein? Boa noite, doutora. Bom matar saudade. Pois é. Verdade. Estamos fazendo uma conexão aí, Amazônia, São Paulo e Rio Grande do Sul. Não estou nem em Santa Catarina. Pois é, imagina. De ponta a ponta, passando por São Paulo, hein? A foca é o Chuí. Estamos certinho aqui. Sim. Bom, gente, eu vou chamar vocês aí para apresentarem um pouco a AIDS. Não tenho certeza se todo mundo conhece, mas já deixar algumas perguntas aí no ar, né, para vocês irem respondendo. E depois aqui eu chamo o Fernando, a gente finaliza essa parte aqui só falando de AIDS. Depois eu chamo o Fernando aqui e a gente faz um bate-papo com ele. E queria que você contasse um pouco aí, não sei se o Caio ou o doutor José quer contar um pouquinho aí como que foi surgir a AIDS. Eu queria saber como que foi a ideação, né? Aquele momento lá, tenho só uma ideia e uma mesa e nós sentados em volta. Exato. O Caio que é o mentor disso. E eu fui na onda. A ideação, Gustavo, ela sempre é um processo longo, tá? São anos e anos que vão se somando ideias e micro momentos que uma hora dá o estalo e fala, chegou a hora de fazer algo. Né? Então, acho que a maior inquietude que surge lá atrás, eu consegui ver o mercado da indústria de alimentos surgir e se desenvolver. E quando ele se desenvolve, esse mercado grande de industrialização de alimentos, surge os nutracêuticos, né, que são produtos à base de alimentos, que normalmente eram produtos descartados, ou subprodutos da industrialização. Eles precisavam dar um uso para esse produto, começaram a estudar esses produtos, essas sobras, né, e descobriram que lá dentro tinha muitas coisas interessantes, né, muitas moléculas interessantes. Né? E eu já vinha também do mercado também de saúde, né? E esse olhar, ele começa a crescer porque em um certo momento eu tinha muito contato no exterior, estava muito no exterior, e eu via que cada bioma nacional dos países estavam criando produtos, né? E globalizando esses produtos, né? Produtos desde da medicina chinesa ou da Ásia, como uma ginkgo biloba, uma cúrcuma, uma ashwagandha da Índia, um resveratrol na Europa, e isso começou a crescer. E eu olhava tudo isso e sempre falava, nossa, o Brasil tem um potencial enorme de plantas, de ativos, e até agora não lançou um produto global e nada está acontecendo efetivamente. E foram muitas idas e vindas, e nesse cenário todo eu acabo conhecendo o Dr. José Carlos, que é onde as coisas começam a fazer sentido, e é onde eu começo a entender esse potencial real de Amazônia, né? E o doutor sempre falava, Caio, eu faço tanta pesquisa, a gente faz tantas coisas aqui, e quando a gente tenta levar isso adiante, né, ou fornecer isso para as empresas, ou para as grandes empresas, os processos são lentos, as coisas não acontecem, ou não acontecem da forma que a gente quer, e isso estava me inquietando, né? Falar, a gente tem um mega de um potencial que ele não vai ser realizado. E aí, um certo período, uma certa época, o doutor faz um projeto muito bonito, estudando uma molécula específica, e a gente recebe esses resultados e vê que a gente tinha resultados extraordinários na nossa mão, extraordinários. E foi a hora que a gente falou, a gente precisa criar alguma coisa, e foi onde eu convidei o doutor José Carlos e falou, olha, eu quero fazer uma empresa para desenvolver ciência nacional, os ativos brasileiros, e eu falei, vamos, doutor? Ele falou, vamos que está na hora da gente dar voz a essa pesquisa, dar voz... Nessa época o doutor já tinha mais de 200 artigos científicos publicados, muitas patentes, muitas coisas, né? Ele falou, a gente precisa dar voz a isso, a gente precisa tirar da bancada, tirar aqui da
na universidade, né? O Brasil é muito bom de pesquisa, mas é péssimo em transformar essa pesquisa em negócio. Falar, vamos tirar isso da bancada e transformar em um grande negócio, não só nacional, como global. E aí foi onde o projeto da Aegis começa. E é um projeto extremamente vitorioso, mas ao mesmo tempo complexo demais, porque fazer uma startup no Brasil já não é fácil. Fazer uma startup em saúde já é mais complicado. E quando você fala em produtos que as pessoas têm que tomar e atuam metabolicamente, é mais complicado ainda. Então, é uma jornada muito rica, né, de erros e acertos, muita resiliência. E, no final, eu vou comentar que o segredo não é só ter o produto, né? Você tem que ter um bom modelo de negócio, e aí é onde as coisas elas geralmente não acontecem da forma que a gente imagina, né? E foi por onde tudo começou, né? Então foi um encontro muito bom entre a ciência e o empreendedorismo, e tem dado, nossa, frutos incríveis, né? A gente tem feito coisas maravilhosas e é só o começo, né? As perspectivas são muito boas para a gente. Sim, legal. E professor José Carlos, como é que foi não sei se o senhor consegue dizer que talvez tenha sido uma transição de carreira, ou o senhor está com 2 carreiras agora, a carreira empreendedora ao mesmo tempo que a carreira acadêmica, mas como foi mudar um pouco né, dessa perspectiva de publicação de ciência para clientes, para vendas, né? Não, o meu caso é o seguinte, Gustavo, eu sempre, há mais de 30 anos, né, eu comecei a minha carreira científica ainda na graduação, né, e eu sempre trabalhei com pesquisa básica, descrevendo, por exemplo, mecanismos de ação complexos, né, de determinados produtos, mas eu sempre foquei em pesquisa de aplicação. Então, quem analisa o meu currículo aí vê que sempre entre um paper e outro há um paper, por exemplo, de produto. Né? Então, não foi difícil. E eu, desde da minha época de mestrado, em 90, sempre eu prestei assessoria para indústrias farmacêuticas, e foi assim, inclusive, que eu conheci o Caio, e exatamente isso. Então, não houve mudança na questão do aspecto, por exemplo, do meu pensamento como pesquisador, e também das linhas de pesquisas que nós desenvolvemos no laboratório. Só mudou o foco, que agora eu tenho uma responsabilidade maior, que eu estou num board científico que é de algo que eu faço parte também, que eu quero que funcione. Não é só, por exemplo, ter um resultado, você fez aqui o teu trabalho, está aqui o teu pagamento. Né? Então, agora a concepção é totalmente diferente, inclusive em termos também de eu lidar com todo o meu time que está desenvolvendo pesquisas, projetos de pesquisas dentro do laboratório. Né? Então, eu tenho que colocar na cabeça deles que, se eles se dedicarem a tal pesquisa, primeiro, vai ter um retorno em termos de algo que eles vão ver realmente ali no mercado farmacêutico, ali numa prateleira, que isso é algo maravilhoso. Porque, meu amigo, eu que sou farmacologista, fazer pesquisa aqui eu estou no meu escritório em casa. Aí, se você vê, eu nem aceito mais participar de banca, eu não aceito mais trabalho em papel. Né? Eu digo, não, manda online mesmo, porque não adianta apenas pesquisa para ficar guardado. Né? Nem a biblioteca aceita mais, né? A biblioteca só aceita arquivo virtual. Então, é duro, né? E como eu viajo muitos países aí, e eu tive experiência, por exemplo, de passar pela Coreia do Sul, né? Seul, por exemplo, a China, Wuhan. Poxa, aí você vê aquela coisa dinâmica de uma pesquisa de bancada, algo que nasceu ali na cabeça de um cara, sendo transformado numa vacina, né?
Eu conheci um professor Johan, por exemplo, já bastante idoso, mas ele, com maior orgulho, me apresentou a empresa dele, produtora de vacina, né? E ele me contou como nasceu a empresa dele. Poxa, isso é muito bacana, né? Então, eu vejo, o Brasil é um produtor de teses excelentes. E quem dera se todas essas teses fossem transformadas em produtos, né? Com certeza o Brasil já estaria em outro patamar quando nós pensamos em pesquisa de fármacos, por exemplo. Sim, legal. E, professor, e como o sonho do pesquisador, do cientista, é achar um empreendedor como o Caio, né? Mas é uma tarefa difícil, né? O pessoal começa Então, normalmente sozinho. porque, presta atenção, na minha vida, como eu falei, na minha vida de muitas assessorias, né? Assessorias e consultorias, né? Então, o que acontece? O pesquisador pensa para um lado, o camarada que está te contratando para aquela consultoria pensa para outro, né? Então, ele não faz nem ideia por onde vai o produto dele, né? E o Caio, eu acho que você já conhece muito bem, o camarada é da área de economia, mas ele falando, todo mundo pensa que ele é médico, né? Médico e com alto grau de especialidade. Então, foi assim, dessa maneira, que eu conheci o Caio, que ele me contratou para fazer um trabalho para uma empresa que ele estava ligado. Aí, meu primeiro papo com ele, eu perguntei em que ele era formado, né? Por quê? Porque o Caio é diferente, ele vai conversar em determinado assunto, eu percebo, ele estuda pra caramba para ir realmente com as ideias ali claras e sabe o que quer, né? Porque este que é o problema de você lidar, por exemplo, com pessoas nesse mundo de investimento, mas, na verdade, o camarada não sabe por que está investindo naquilo, né? E como o Caio falou aí, ele tinha na cabeça já, não, poxa, a brecha hoje que há, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, são novos ativos, principalmente vindo desse grande bioma que é o bioma amazônico. E tá aí, olha, 4 anos atrás, nós pensamos nisso. E hoje o mundo todo clama por isso. Novos ativos, principalmente da biodiversidade amazônica. Então, eu falo com toda a humildade do mundo, mas nós desbravamos isso. Eu já estudava há muito tempo, mas essa ideia de colocar realmente ativos no mercado com a cara brasileira, principalmente do bioma amazônico, é extremamente novo, né? Logicamente, tem várias nuances aí no meio que sempre se discute. Ah, mas não tem matéria-prima em quantidade para isso. Mas o que a EID está fazendo, né? Nós trabalhamos justamente com um perfil de ativos do bioma amazônico que dá suporte tranquilamente de nós termos aí produtos em toneladas, né, desses ativos por mês, né? Então, isso que é interessante, foi a grande pegada que saiu aí de uma conexão, o Caio deve falar, de 4 pessoas, né, que se juntaram de áreas totalmente diferentes, mas concatenados, integrados, com um pensamento só, né, que é justamente explorar uma grande riqueza, uma grande oportunidade que existe não só no mercado brasileiro, mas no mercado mundial. Ainda há pouco eu participei de uma reunião com o pessoal aí que está vendo algumas coisas, por exemplo, nos Estados Unidos, mas eles querem coisas da Amazônia. Legal, excelente. E Caio, como é que foi esse estágio inicial? A gente
fala muito aqui de validação, né, para ajudar os empreendedores a validar muito antes o mercado, antes de investir, antes de colocar tempo e dinheiro, né, no negócio. Eu queria saber um pouco da Aedes, né, como que foi essa validação inicial, né, como que vocês optaram pelo modelo de negócio, de distribuir para farmácias de manipulação, né, como que vocês chegaram a essa construção? E foi muito interessante, né? Eu fui aprendendo, né, quando a gente começou a Aedes e se começa a se relacionar com muitas pessoas que tiveram muito sucesso, também fracasso, em startups. Eles sempre falavam para mim, o melhor produto não é o produto que vai ganhar o jogo. O modelo de negócio é o que faz a diferença. E foi muito curioso que quando eu fiz o convite para o doutor a gente montar a Aedes, a gente estava em Brasília, nos encontramos em Brasília, e de lá a gente foi ter uma reunião de assuntos regulatórios. E nessa reunião foi onde a gente teve a visão estratégica de falar o seguinte, nós temos um projeto, nós temos uma molécula para explorar, um ativo para explorar. Qual o caminho regulatório mais rápido? E aí nos foi explicado que o caminho regulatório mais rápido, naquele momento, a gente começar a nossa jornada pela farmácia de manipulação. Eu não tinha ideia o que era esse mercado, ele falou assim, farmácia, mercado magistral, né? O nome era magistral. Farmácia magistral. Eu falei, nossa, o que é isso? E era a farmácia de manipulação. Eu cheguei em São Paulo, na semana seguinte eu dei muita sorte de ter um congresso grande em São Paulo, isso era outubro, eu acho, novembro, de farmácia de manipulação. No AMB eu fui. E foi a primeira vez que eu tive contato com isso. E a partir daí eu falei, se esse é o único caminho que eu tenho, eu vou ter que entender esse caminho. Eu tenho que entender o que é esse mercado, com quem a gente vai competir, né? Como é que não é. E nisso você começa a enxergar grandes oportunidades. Você começa a enxergar, sabe, como é que esse mercado, quais são as fragilidades, como é que essa competição se dá, onde tem espaço, como é que é isso, como é que é aquilo. E as coisas vão encaminhando, né? Então o começo nosso, e o começo para quem está na área de saúde, e o doutor sabe muito bem disso, não existe começo antes de uma boa avaliação regulatória. O regulatório é que manda na saúde. Se você pode ou não pode. Se vai demorar ou não vai demorar. A partir daí, a gente começou a entender que o que muitas empresas pecam, Gustavo, é que você tem um produto, teu produto sempre vai ficar bom. O teu produto hoje ele pode não estar bom, mas você vai trabalhar, você vai aprimorar, você vai pivotar, ele vai ficar bom. O maior desafio é que as pessoas focam tanto no produto, se apaixonam tanto pelo produto, em ter o melhor produto, o produto mais perfeito, que esquecem o outro lado da equação, que chama-se canal de distribuição. Tá? Canal de distribuição é super complexo. Tá? Você tem que entender o seguinte, como é que esse produto sai do lugar? Como é que esse produto ele vai chegar na ponta? Né? Isso faz você ter um modelo de negócio mais disruptivo. Né? Isso faz você entender se você vai usar tecnologia, se você vai usar parceiro, se você vai fabricar, se você vai terceirizar. E a partir daí você vai começar a construir uma arquitetura. E aí isso foi assim. A gente sempre teve um conceito de ser focado muito em ciência, ou seja, se a gente tiver um dinheirinho para gastar, vamos botar em ciência, e o segundo dinheirinho vamos botar em marketing, em modelo de negócio. Mas não vamos fazer fábrica, não vamos fazer estrutura física, porque é um dinheiro que você não tem no começo da operação, e que se você coloca numa fábrica, a fábrica está parada, ela não tem escala, ela não tem produção. Então a gente tem que achar modelos de fazer o que a gente chama de ter uma operação asset light, sem ativos, e focando os poucos recursos que a gente tinha em coisas importantes, que eram o quê? Produto, ciência e um padrão de comunicação ou de go-to-market para você achar esse mercado. E aos poucos, e startup é isso, Gustavo, é você errar muito. Quanto mais você erra, mais você vai acertar depois, mas tem que continuar fazendo e errando, e esse erro vai te levando para frente, e as coisas vão se encaixando, né? Mas o que eu percebo, né, depois a gente pode falar mais, é que o empreendedor, em geral, e principalmente o pesquisador, né, eles têm pouca visão de negócio. E eles acham que um produto bom, ele é o suficiente. Não, o produto bom não é o suficiente. Você tem que olhar outras circunstâncias e a partir daí você vai conseguir ter uma visão melhor. Ah, a Amazônia não tem matéria-prima. Mas tudo bem, quando a
o pessoal começou a fazer carro elétrico, também não tinha muita fábrica de bateria, não tinha uma bateria de carga longa, as coisas vão se desenvolvendo a partir do momento que você precisa. Eu não preciso ter uma cadeia estruturada de suprimentos gigantesca agora, você vai desenvolvendo aos poucos. Então, você tem que pensar o que é mais importante. Né? E às vezes as pessoas acham que ter A, B ou C e já estão pensando em escala antes de validar o produto, né? Antes de ter aquele market fit. Então, são várias coisas que elas vão se somando, né? E que a empresa ela vai se construindo. Né? A jornada da gente, você tem que ter um norte muito claro. Mas para chegar nesse norte, você vai ter vários caminhos. Eu pego a primeira apresentação da Aegis, que a gente fez antes de montar a empresa, e a gente coloca o caminho estratégico dela, a gente está seguindo exatamente o que a gente pensou lá atrás. Incrível. Agora, para chegar nesse caminho, você vai mudando o tempo todo, você vai se adaptando. E você vai aprendendo muito. Né? Eu aprendi muito. Tocar uma startup é completamente diferente de você tocar uma empresa. Ela tem uma fragilidade de sobrevivência gigantesca. E aí, quando eu falo com muitos empreendedores, né, eu percebo, às vezes, né, que às vezes estão usando a energia e a força em coisas, às vezes, que são menos relevantes, né? Mas isso, só fazendo, só o dia a dia leva a você ter esse conhecimento. Então, contando um pouco como a gente começou, e por onde começou, acho que você tem que conhecer o teu mercado, entender com quem se compete, entender um pouco de precificação, né? E tem coisas que são acasos da vida, sabe? Reuniões aqui, ali, você encontra uma pessoa, ela te dá uma dica. Meu modelo de negócio hoje surgiu, ou de precificação, porque eu tive um café da manhã com um cara que não tinha nada a ver. Quando eu contei o que eu ia fazer, ele falou, cara, você tá maluco, esse mercado é outro jeito, dá para você precificar diferente, dá para fazer assim. Então, você tem que conversar com pessoas, né? Você tem que conversar com muita gente, tem que ter mentorias. Isso vai te ajudando, né? Vai te ajudando, né? Mas não tem uma fórmula tão mágica, Gustavo, mas eu acho que as pessoas têm que entender que produto é importante, mas o modelo de negócio é o que faz ele ficar vivo. E aqui eu acho que é onde tem muita gente ainda que não é natural para ela pensar dessa forma, às vezes é contra-intuitivo, entendeu? Perfeito. E a gente vê também, né? O pesquisador está focado muito no ineditismo, né? Na boa ideia, né? Porque também são duas mentalidades diferentes. Ele foi formado nessa mentalidade de produzir um conhecimento inédito, né? E o empreendedor não, é colocar algo viável no mercado. Vocês chegaram, Caio e professor José, chegaram a testar, quando vocês colocaram esses produtos que vocês têm, acho que são 3, né? Vocês já tinham resolvido toda a pesquisa ou foram desenvolvendo ao mesmo tempo que testavam no mercado? Teve algum produto que vocês descontinuaram e ficaram com outros? Não. Nós viemos, como eu falei, justamente já de uma experiência prévia de bancada, diga-se de bancada. Entretanto, eu sempre coloquei, quando nós começamos a pensar, criar a AIDS, né? Eu sempre coloquei para o Caio que nós tínhamos que fazer o diferencial. Então, de cara, nós desenvolvemos uma tecnologia, vamos dizer, um processo tecnológico farmacotecnicamente totalmente novo, e nós fomos, assim como tem a Idena, que é uma grande empresa italiana, né, de ativos, né, eles inventaram o lipossoma. Aí eu falei para o Caio e para os demais sócios, né, aí eu disse, escutem, por que a gente não inventa também a nossa tecnologia? Que essa história de lipossoma, de coisa, a Indena inventou o nome lipossoma, aí nós registramos, né, a nossa tecnologia Evolve, né, que foi o grande boom aí da parada da AIDS. E inventamos a nossa tecnologia Evolve, que consiste em quê? E nós fizemos o depósito da patente. Como o nosso primeiro ativo é um óleo, então essa tecnologia ela foi desenvolvida com base de transformar, resumindo, transformar esse óleo no sólido. Então, isso nós desenvolvemos, e tem outra coisa, em nanopartículas, né? Aí que está todo o tchan do negócio.
Então, em nanopartículas. Então, nós patenteamos isso daí como um cluster que foi também uma denominação farmacotecnicamente totalmente nova, que ninguém usava na tecnologia farmacêutica, e nós chamamos de cluster, né? Eu, com meus malucos no laboratório, digo, não, vamos chamar isso de cluster, né? Porque aparece, né, justamente o óleo fica ali preso, mas numa partícula sólida. E isso daí tem um perfil de liberação lindo, maravilhoso, fantástico, com doses mínimas, entretanto, o efeito extremamente pronunciado, né? Então, aí, Gustavo, tu poderia perguntar, escuta, você tem medo da concorrência? Até hoje não, porque ninguém consegue copiar as nossas invenções em termos de formulação, entendeu? Então, é isso que é bacana, o conhecimento acadêmico transformado em produtos de alto valor agregado. De alto valor agregado. Se tu perguntares hoje para nós dois, quanto é que a AIDS vale? A AIDS, cada produto vale muito, porque não produz cópia. Já tentaram. Eu tenho certeza aí que muitas empresas da área de ativos aí tentam. Um até me perguntou um dia desse, que eu estava em São Paulo, poxa, como é que vocês fazem isso? Porque tentam, mas não adianta, que eles não vão conseguir copiar. Porque a gente faz algo, a partir dessa tecnologia Evolve, algo tão complexo, né? As nossas formulações são complexas, que não é passível também de cópia, né? Não é passível de cópia. Então, isso que é bacana, isso que é muito bacana, sabe? Você partir do zero, acreditar em algo, né, com base justamente científico. Caramba, olha, isso funciona, tal, mas se a gente fizer assim, vamos melhorar e chegar num produto final realmente que é altamente agregador de valor, né? Eu acho que, porra, isso que é o maior efeito do conhecimento acadêmico. E vocês conseguiram transformar essa ciência, né, essa nomenclatura em marketing? Evolve, sim, ele está aparece aí em todos os nossos produtos, né? Na verdade, nós temos aí já 4 produtos, mais um que está licenciado para Central Pharma, que é um injetável. Hein, Gustavo? Imagina só, todo mundo no mundo fala, não é possível desenvolver um fitoterápico injetável, né? Na área de homeopatia tem muito na Europa, né? Principalmente Alemanha e Suíça. Entretanto, saiu aí, né, um injetável que está ajudando muitas pessoas com fibromialgia, principalmente, né? Um injetável. Então, quer dizer, essa tecnologia realmente a gente consegue aplicar em diversas nuances, vamos dizer, de rol de classes farmacológicas, e principalmente aparece a grande novidade em todos os nossos produtos, né? A tecnologia Evolve, né? Gustavo, deixa eu complementar. Você falou de marketing. A gente é uma empresa de marketing, tá? Por ninguém fora isso, a gente nasce na ciência, mas a Aegis é uma empresa de construção de marcas, de branding, né? E o que a gente fez foi criar essas histórias. A gente pegou moléculas inéditas, juntou essas moléculas inéditas com um objetivo muito claro de trabalhar doenças crônicas relacionadas à longevidade. A gente foi a primeira empresa lá atrás, além de falar de Amazônia, a gente começou a falar de longevidade, de health span. Ninguém falava isso. Hoje virou uma febre mundial. A gente olha para trás e fala, não é possível que a gente foi tão assim, antes do nosso tempo. A gente falou de Amazônia, ou seja, a gente já era uma empresa ESG, né, aquele negócio de, a gente já nasceu isso, e a gente falava de health span e longevidade. E quando a gente juntava essas moléculas, a gente conseguia enxergar coisas que eram muito naturais para a gente, mas as outras pessoas não enxergavam. Falavam, a gente consegue, a partir dessa somatória de moléculas especiais, trabalhar problemas muito crônicos das pessoas.
E a gente começou a criar marcas que representassem grandes mercados. Então a gente criou o Chronic, que era um produto para o universo músculo-esquelético e para doenças e dores crônicas. Espetacular. Então a gente criou a primeira categoria de mercado, o doutor pode falar, que é o primeiro produto músculo-esquelético. Ele atua em ossos, músculos e articulação ao mesmo tempo. Ninguém tinha pensado em fazer um produto tão complexo assim. Depois a gente criou o Hormona. O Hormona é uma categoria incrível. A gente foi a primeira empresa a levantar o tema da saúde ovariana. Ninguém estava discutindo saúde ovariana. Ninguém está entendendo ainda o que era saúde ovariana. O impacto isso num climatério, ou seja, na menopausa, né? E a gente foi a primeira empresa a posicionar o produto. Depois a gente trouxe o Teracem, que o nome quer dizer terapia em senescência celular. A gente foi a primeira empresa aqui lá fora a discutir os marcadores de envelhecimento. Hoje a ciência descobriu 12 grandes marcadores de envelhecimento e a gente traduzia esses marcadores em moléculas que atuem em algo que é palpável na nossa longevidade, que é a pele. A pele é o maior órgão do corpo e onde você percebe o envelhecimento. E a gente conseguiu fazer trabalhos incríveis de como gerenciar o envelhecimento da pele e a longevidade, né? E cada vez mais está sendo publicações e publicações mostrando o impacto disso na pele, em melasmas e outras, em psoríases, incrível. E agora, para a gente ser ainda mais, assim, mais criar novos mercados, a gente está trazendo, né, e eu até posso dar um spoiler, um produto inédito, né, doutor? Para um tema que o nome é um nome grande e é complexo, que chama cardiodiabesidade. É o maior mercado, talvez, um dos grandes mercados da saúde, que é onde você junta a obesidade, e essa obesidade, ela explode no teu corpo em mais de 200 problemas metabólicos, principalmente alavancando a diabetes e os problemas cardíacos. Toda essa junção é uma coisa só, é uma engrenagem muito grande, e a gente vai ser a primeira empresa, dia 5 agora, lançar um produto incrível, cardiodiabesidade. Além disso, a gente criou um produto chamado Secure, que é SEC Cure, de cura. SEC quer dizer Sistema Endocannabinoide. Foi a primeira empresa no mundo a criar um nutracêutico com foco em dor crônica, no sistema que atua no sistema endocannabinoide sem usar cannabis. E a gente usou outras moléculas que o doutor trabalhou que atuam melhor do que a cannabis no sistema endocannabinoide. Parece uma maluquice, mas o sistema endocannabinoide, ele é ativado por outras moléculas além da cannabis. E depois criamos um produto chamado Mediate, que é um adaptógeno extremamente complexo e funcional, que entra no mercado muito grande, que é a questão do estresse, da cognição, da energia e da neuroproteção. Então, o que a gente faz, Gustavo? A gente é uma empresa de marketing puro. A gente pega a ciência, transforma a ciência em um produto de alta funcionalidade metabólica para atuar em grandes problemas da sociedade e coloca marcas e cria prateleiras novas. Né? Quando você cria um produto de dor crônica a partir do sistema endocannabinoide, foi a primeira empresa que fez isso. Com resultados melhores, análogos à morfina, no manejo de dor. Então, esse é o trabalho da Aegis, é construir essas prateleiras e onde você vai atender um grande grupo de clientes. E todos esses produtos, eles são sempre com uma visão global, né? Eles têm sempre uma visão de como se globaliza isso no futuro próximo, né? E esse é o próximo grande passo da Aegis, é achar esses modelos de internacionalização, né? Como é que a gente vai fazer esse próximo passo? Mas o nosso DNA é nunca fazer a ciência pela ciência, nunca fazer uma ciência para ficar no paper ou na bancada, é transformar em produtos que ajudem as pessoas. Então, o que a gente mais gosta aqui, eu estou aqui no HC, né? Quando vocês veem as nossas clínicas aqui, que os escritórios da Aegis, é quando a gente ajuda as pessoas a melhorarem. E aí você tem relatos de caso o dia inteiro aqui, a pessoa estava assim, ela melhorou, e você vê o impacto que você faz diretamente na saúde das pessoas. Eu acho que para o pesquisador e tudo mais, não é aquela publicação ou o prêmio que o doutor José Carlos vai ganhar agora na Europa, lá na Espanha, não é isso que move ele. É quando a pessoa chega lá no hospital dele e fala, olha, não estava conseguindo andar, eu tomei um produto e agora estou conseguindo andar. E aí isso gera
uma energia grande no time e uma vontade grande de fazer esses projetos maiores. Mas nós, incrível, né? A gente é uma empresa de marketing, de comunicação, de branding, e que a gente vai ver em breve. Ela vai virar uma empresa de educação. Por quê? A gente precisa educar os médicos, nutricionistas e profissionais de saúde sobre as moléculas que a gente desenvolve. Né? Quando você desenvolve um produto A, B ou C, você vai ter que educar essas pessoas, dar aula, palestras, fazer papers, mais pesquisas ainda. Então, é engraçado que quando a gente lança o produto não está pronto. É que nem um bebezinho, ele acabou de nascer. E aí o Dr. José Carlos vai fazer mais centenas de pesquisas em cima deles pro resto da vida. Então, os nossos produtos, eles têm pesquisas contínuas o tempo todo, que essas pesquisas vão se aprofundando em outros temas e você vai criando mais o quê? Muito conhecimento em cima disso. Então, é um ciclo longo, né? É o que a gente chama de uma jornada infinita, né? Nunca a gente vai parar de pesquisar e nunca a gente vai parar de criar mais conhecimento dos médicos e profissionais de saúde usarem os nossos produtos em vários temas importantes, né? Então, é muito interessante esse projeto todo, né? Uhum. E hoje vocês já conseguem fazer alguma estratégia de... Eu entendo que é muito, talvez, de divulgação científica que vocês têm que fazer, né? Que parte do marketing de vocês é divulgar isso. E é um mercado também que as Big Pharma dominam muito bem, né? Nessa parte de contato com médicos, levar conhecimento, né? Levar eles para eventos, né? Onde eles vão conhecer os produtos, né? E vocês pequenos, né? Perto dessas Big Pharma conseguem ter geralmente é uma sacada criativa, né? Que consegue, né? Furar a bolha e trazer eles para vocês. Como é que vocês têm feito isso? Mas agora você falou algo que é extremamente importante, né, Gustavo? Porque esta área que nós nos metemos não é fácil, não. Mas o diferencial, a primeira coisa aí, como o Caio explicou, que o nosso direcionamento é a venda de ativos, né, matérias-primas ativas, com focos específicos para manipuladores, quer dizer, farmácia de manipulação. Mas, ao mesmo tempo, é o que o Caio falou, nós temos que fazer o papel justamente de chegar esse conhecimento até o prescritor, o médico, o farmacêutico, o nutricionista, os prescritores, né? E aí que entra que sem ciência, porque hoje nós temos aí a medicina baseada em evidências. Então, a primeira coisa quando você apresenta, olha esse produto novo que a AIDS, isso aqui está baseado em quê? Está aqui, olha, foi estudado nesse modelo tal, tarará, 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 né? E inibiu, não inibiu, produz isso, tal, tal. É a primeira coisa. Então, e sinceramente, hoje que nós estamos nesse mercado aí, eu fico avaliando, né? Várias outras empresas que há dentro desse rol aí de matérias-primas ativas que se baseiam só em publicações feitas lá no exterior e, na verdade, foram estudos que foram realizados, não foram nem com produto final. E esse que é o grande problema. E os nossos estudos são realizados com os produtos ali, o produto final, aquilo que a AIDS coloca no mercado, né? Então, esse que é o grande diferencial, né? Então, o que a sua pergunta é extremamente pertinente, é uma área que é extremamente difícil, porque requer, por exemplo, pessoas altamente qualificadas. Então, se você perguntar sobre a qualificação das pessoas que trabalham na AIDS, todas elas são extremamente qualificadas, no sentido também que estudam muito, porque nós temos grandes desafios para romper essa bolha aí, que está dentro da sua pergunta, né? Mas uma das coisas mais interessantes, é por isso que a AIDS cabe mesmo, assim, vamos dizer, a gente poderia dizer, um exemplo de startup, porque nós investimos em jovens que estão dispostos a
a sair daquela mesmice, por exemplo, de iniciação científica, de um mestrado e de um doutorado. É que eu já orientei 29 teses de doutorado e 50 e pouco, eu acho que 58, dissertações de mestrado. Então, a sensação que a gente observa, eu observava, né? O camarada termina um doutorado e ficava ali perdido. E agora, o que fazer? Então, nós temos absorvidos muitos desses doutores agora, jovens que estão com toda a garra, sabe? Justamente para trabalhar nesses projetos disruptivos, né? Que é a base de uma startup, né? A startup tem que ser justamente apresentar no mercado coisas inovadoras e que sejam altamente evolucionárias, né? Que façam uma evolução estratégica diferencial. E é isso que nós estamos fazendo, né? E para nós chegarmos ao 4º ano, que tu sabe que muitas startups morrem ali no 2º para o 3º ano, né? Então, eu acredito que não morre mais, né, Caio? Acredito que não morre mais. As dificuldades são grandes, mas nós estamos aí já... Mas, Gustavo, tem uma coisa que o doutor não comentou. Tem uma coisa que eu acho que foi game changer na Aegis, tá? Claro, a primeira é a base científica, né? Quando você vai conversar com o ecossistema de prescritores, de médicos, eles querem evidência científica, então quando você tem isso para mostrar, você passa uma fase. O que foi marcante na Aegis foi que quando a gente deu o produto para esses médicos experimentarem, eles começaram a ligar para a gente depois de uma semana, 10 dias, e falar, Caio, o que tem nesse produto? Porque eu estava tentando manejar uma dor de um paciente meu há 2, 3 anos, não conseguia, e o paciente me ligou e falou que mudou a vida dele, ele está sem dor, e a dor reduziu em 90%, ele nunca se sentiu tão bem na vida. E a gente foi perceber que os ratinhos não conversam com a gente, né, quando se faz a pesquisa, né? E quando a gente começou a usar os produtos em larga escala nas pessoas, o impacto do produto ele era muito forte e rápido. E isso gerou muita credibilidade, né? Os médicos começaram a ficar assim, interessados. E a gente dava mais informação científica. E isso começou a gerar uma confiança importante. Porque o resultado clínico que o médico via, ele comparava com antes e depois, ele não tinha isso antes. Então, aquelas evidências, não só em estudos, o médico, ele na hora que ele vê, e ele começou a usar, ele começou a confiar, as coisas começaram a encaixar. E a gente traz o Hormona, e as pessoas, as mulheres, começam a relatar, falam, olha, eu não vivo mais sem, melhorou minha vida, mudou aqui, mudou ali. Aí você traz o Teracem, e a pessoa chega e fala, olha, tinha o melasma, reduziu 90%. Então, isso não é sorte, isso é resultado da ciência. Mas a verdade, eu sou muito sincero. Eu não imaginava que a gente ia ter uma resposta tão forte e efetiva nos produtos em tão curto prazo, né? Se a pessoa tem que tomar 3 meses, 6 meses, 1 ano para ter o resultado, é diferente. Só que a força das moléculas que a gente tem, Gustavo, é muito interessante. Você tem que pensar que essas moléculas amazônicas, elas receberam milhões e milhões de anos a mais de radiação, uma radiação muito forte, que fez que ela fez um fenômeno chamado chinormeses, que quando a planta ela desenvolve um mecanismo de defesa. E essas moléculas que ela desenvolveu como defesa, elas têm alta funcionalidade metabólica. Centenas de vezes mais funcionalidade que uma planta europeia, um país temperado. E quando a gente traduziu isso em produtos, esses produtos mostraram essa efetividade. E quando mostraram essa efetividade, você começa a ter ciência de um lado, ótimo, e resultado do outro. Só ciência sem resultado não adianta. Só resultado sem ciência, o médico fala, chega, né? Eu sei que tá bem, mas não tem comprovação. Vai que amanhã vai cair o cabelo dele, vai acontecer alguma coisa que eu não sei. Então, você tem que ter as duas coisas juntas. Então, ciência e resultado. E aí, a gente entregou isso. Entregou ciência para os médicos com resultado. E aí,
Claro, a gente depois vai crescendo, a gente conseguiu se mudar para o HC, que é o maior hub de inovação da América Latina. Né? Aqui dentro eu tenho 32 pessoas da Aegis aqui, o doutor são mais 50 em Macapá. E aí você começa a ter um respeito, já tinha o nome do doutor, claro, então um nome, né, com alcance internacional, e aí você vai criando respeito, networking, credibilidade, parcerias, e as coisas vão se construindo, né? Vão se construindo, e aí o ecossistema começa a confiar em você. Né? E depois que ele confia em você, ele está mais aberto a experimentar coisas que você traz, produtos novos, ideias, né? E a coisa vai se encaixando, né? Mas o começo, a jornada, o começo sempre é difícil, sempre você está mais tímido, você não sabe exatamente o que vai acontecer, as pessoas são descrentes, médico é muito descrente, médico é difícil de convencer, mas a gente foi devagarinho, só que os resultados foram mostrando que a gente estava certo. Né? E aí, hoje a gente tem mais de 11 mil médicos que a gente tem relacionamento contínuo na nossa base, Gustavo. Pra você ter ideia. Legal, bastante, né? Contínuo. E não é um relacionamento né, automatizado, né? Não tem como fazer. Não, esses médicos, a gente nunca comprou lista, nada, todos vieram para a gente, porque eles conheceram a gente em algum evento, algum congresso, alguma palestra, eles vieram da gente. Eles quiseram estar. A gente nunca foi, a gente não ficou fazendo panfletagem, nada. Então, e é incrível o nível de relacionamento que a gente foi construindo, de parceria, de mentorias, né? E isso a gente está evoluindo agora com muita tecnologia para dar mais suporte a eles. Né? Uhum, legal. Você diz, então, que o Game Change foi essa parte de mercado, né? De colocar o no mercado e a ciência, e traduzir a ciência, né? Para fazer marketing, né? O Game Change foi primeiro, a gente entender mercado, tá? Entender o que é, onde eu vou competir, onde eu não vou competir, onde eu consigo me diferenciar, né? A diferenciação, proposta de valor clara, isso ajudou muito, né? Entender com quem você vai competir na ponta, né? Engraçado, eu vou te falar uma coisa, as pessoas falam assim, putz, Caio, com quem você compete na farmácia, né? Quem é o teu concorrente? Eu falei, olha, o meu concorrente, na verdade, com quem eu compito na farmácia? A minha competição não é com outro produto que pode ser similar ao meu ou não. Não é outro produto para menopausa. A minha competição é com qualquer produto que a farmácia vai gastar o tempo dela de promover. Pode ser um produto para dor de barriga, eu não tenho produto para dor de barriga. Mas se hoje a farmácia ela mobiliza a equipe dela para vender o produto de dor de barriga, ela não está mobilizando a equipe dela para vender o produto da Aegis. Então, o meu papel é, quando eu dou com a farmácia, é conseguir mobilizar a farmácia para estar falando do meu produto. Porque ele é o meu canal de vendas. Ele é meu distribuidor. Ele vai fazer a ponta com o meu médico, com o meu cliente. E se ela está falando de outro tema, não importa se esse tema não compete comigo, porque eu não tenho produto para dor de barriga. Eu não estou participando do jogo. Então, você entender também o jogo, que às vezes o teu concorrente não é o produto igual ao teu ou similar. O teu concorrente, às vezes, é um outro produto que está ocupando o espaço da farmácia, o espaço de fala, o espaço de visitação no médico, né? E aí você não fala do teu. Então, o que a gente entendeu foi o seguinte, como criar um modelo de startup de alta escalabilidade, onde a gente conseguia trazer a farmácia como um parceiro, como se fosse um canal de mídia. A farmácia bem estruturada e bem nutrida de informação, ela disseminava essa informação. Ela é um grande alto-falante, né? Porque ela falava para os clientes dela, ela falava para os médicos dela, e ela falava para a equipe dela, que também ia reverberar. Então, quando a gente entendeu esse modelo de escala, que é um modelo de startups tradicionais, a gente saiu do modelo analógico e foi para o modelo de escala, entendendo que você tem que criar modelos de negócios escaláveis, altamente escalável. Eu não tinha como chegar e visitar os médicos sozinho. Eu tinha que criar estruturas que replicassem um processo de visitação, e aí eu precisava do parceiro da farmácia e por aí vai. Então, a gente foi criando modelos para a gente poder ocupar esse espaço e esses parceiros fazerem esse trabalho, né, na ponta. Então, claro, tem toda uma organização, tem todo, né, não é tão simples, mas foi um modelo que a gente criou para a gente poder dar voz ao produto e fazer outras pessoas, a partir de outras pessoas, de outros parceiros, a gente chegar nesse ponto, né? E esse foi uma sacada importante, Gustavo. Você não, é outra coisa, startup você não faz nada sozinho, você precisa de parceiro o tempo todo.
parceiro o tempo todo, né? Um ajuda o outro e você vai precisar de gente para escalar, para crescer, para se comunicar. Muito difícil você fazer tudo sozinho, né? Então, a gente foi criando esse ecossistema, né? E criar valor, viu? A verdade é o seguinte, Gustavo, é que eu falo para a minha equipe aqui. Se você não estiver criando valor para a farmácia, ela não vai falar com você. Ela tem já 3 mil produtos na prateleira dela. 3 mil. Ela vai querer você para quê? Se você não está criando valor para o teu médico, para o teu nutricionista, ajudando ele a fazer uma prescrição melhor, né? Educando ele, fazendo ele ser um melhor médico, ele também não vai te escutar. Então, esse é o cuidado que tem que ter. Você tem que perceber que valor você está criando na ponta. Se você está construindo valor e resolvendo dores e problemas efetivos, perfeito. Então, a gente não pode, outro erro que a gente faz é colocar o nosso produto no centro, né? O nosso produto é o herói. Não, o nosso produto não é o herói. Não é o herói. O herói da história é o nosso cliente, o herói da história é a nossa farmácia, é o visitador da farmácia, é o médico da farmácia, é o cliente da farmácia. Eles são os heróis da história. A gente vai ajudar esse herói a ter sucesso, né? Vai ajudar essa farmácia a vender mais, vai ajudar esse visitador a ter uma visitação mais qualificada, vai ajudar esse médico a ter um sucesso melhor na prescrição dele, e vai ajudar esse cliente a conseguir uma vida sem dor, uma vida com uma melhor saúde ovariana, com uma pele mais bonita, com colesterol baixo. A gente vai ajudar ele nessa jornada. Mas quem é o foco de tudo tem que ser o seu cliente. Não pode ser o seu produto. E 90% das startups invertem, põe o produto como se o meu produto é o máximo e quer só falar de produto, esquece que o cliente é o centro. Esse stakeholder, esse cliente. E na Aegis a gente tem 4 clientes aqui. 4 clientes mapeados. A farmácia, o visitador, médico, o prescritor e o cliente final. São 4 stakeholders que eu tenho. Eu tenho que tratar os 4 como clientes finais, entender cada jornada desse cliente e fazer que cada cliente perceba que eu agreguei valor e que eu ajudei ele em desafios importantes que ele tem na vida dele. Ponto. Se a gente faz isso, o teu produto, como é um bom produto, né, está resolvido e você conseguiu ganhar a equação. Agora, achar que o teu produto por si só é ele que vai vender, não. Ele vai servir os seus clientes em algum propósito, seja melhorar a saúde, seja ganhar dinheiro, seja ser mais instruído, seja mais o que for. E isso que é importante as pessoas ter essa percepção, né? Isso faz a diferença. E tem feito na Aegis, né? Esse é o modelo que a gente criou, e a partir desse modelo e dessa filosofia, é uma cultura difícil de você trazer, incorporar, mas ela vai incorporando. E aí a gente é uma empresa de servir e é uma empresa de ajudar as pessoas, né? E isso está dando certo. Né? Isso eu acho que é importante. Perfeito. Legal. E, cara, a gente está chegando no finalzinho do tempo seu aí e do professor José, mas eu queria aproveitar esses 5 minutos finais. Se vocês pudessem dar alguns conselhos mais gerais, né? A gente vai ter negócios também que estão na nossa base que, às vezes, eles não vendem para um público cientista, como é o médico, né? Formado na ciência, né? Mas eles vendem para um agricultor um produto científico, né? E precisa, né, ter um outro tipo de abordagem. Então, se vocês conseguirem pensar mais amplamente, né, sobre a resposta, assim, não tão só para o público, né, que já entende o que é ciência, mas eu queria algumas dicas assim sobre como harmonizar esse lado científico, essa publicação que tem que estar sempre sendo feita com esse marketing, com levar isso para a ponta, né, para as pessoas entender o valor científico, que é o que elas vão estar comprando na maioria das vezes. Sim. E até pela própria evolução aí dos meios de mídias e tudo mais, acesso à internet, então cada vez mais se torna mais rigoroso essa questão do público alvo ser exigente, né, nessas questões. Mas, de qualquer forma, Gustavo, essa interação, primeiro, entre academia e o setor produtivo, ela tem que ser mais estreita. E infelizmente, eu falo sempre isso, vamos por parte, os programas de pós-graduação, eles têm que mudar completamente a sua concepção. Até que, enfim, agora eu avalio muitos projetos do CNPq
Então, o CNPq, a CAPES, eles têm colocado itens, por exemplo, cobrança de itens de aplicabilidade daquela pesquisa que o pesquisador está ali tentando aquele recurso financeiro. Esse é o primeiro ponto. Então, a partir do momento que o pesquisador passa a abrir os olhos que aquilo que ele faz no laboratório pode ser revertido em um produto, isso daí, caramba, muda completamente a visão em termos até de estratégia, em termos de inovação, no Brasil, que eu falo que falta muito, né? Então, agora, a FINEP, CNPq, CAPES, as fundações de apoio, elas estão cobrando agora algo que era para ter sido cobrado há tempos aí, que eu acredito que teria mudado esse ponto de vista. Então, o que você falou é interessante, essa sua pergunta, porque eu coloco até um percentual baixo ainda, mas 90% dos cientistas brasileiros não sabe traduzir uma pesquisa que ele fez para algo que seja palpável, por exemplo, que seja traduzido para o popular para chegar ao desenvolvimento de um produto ou que se torne realmente até acessível em termos de informação para a população leiga, né? Ou então para aquela pessoa, né, que quer investir, quer desenvolver um produto ali e quer ter uma base científica nesse seu produto. Eu falo isso porque eu sou muito procurado, né? Aí, só para falar aqui uma coisa para vocês, que com certeza alguém que está nos assistindo aí, às vezes pensa até assim. Uma pessoa me procurou, né, e eu trabalho com feridas há uns 30 anos, né? Produtos para feridas, e feridas crônicas, complexas. Aí, um me procurou no hospital, professor, eu tenho um produto maravilhoso que sara, cura tudo, tá? Aí eu disse, que produto é esse? É uma planta. Eu disse, que planta é essa? Não, e ele me procurou pedindo ajuda para eu orientá-lo. Que planta é essa? Não vou te dizer. Eu disse, meu amigo, como é que você veio me pedir ajuda se você não me fala que planta é, que produto é, qual é a forma do produto? Eu digo, olha, eu tenho tantas preocupações na minha cabeça que eu não vou roubar a tua ideia, teu produto. Vê aí, abre o meu currículo e vê que eu estou doando ideias. Eu quero te ajudar, mas se você não me diz o que é, não me diz o que é a planta, porque a primeira coisa, se você me fala qual é a planta, eu digo, quantos quilos tu consegue dessa planta por mês? Eu consigo 1 quilo. Então, muda de assunto, porque isso daí não tem escalabilidade. Então, veja só, né? Mas ao mesmo tempo, sabe, Gustavo, eu estou rindo, mas tu tem que ser honesto, sabe? Sim. Honesto com essas pessoas que te procuram em termos de orientação. E eu falo isso, Gustavo, porque eu estou há anos aí numa comissão na Anvisa e me dá pena, sinceramente, me dá pena quando chega protocolos lá para análise, por exemplo, para registro de produto, e você diz, caramba, olha, essa pessoa investiu tanto nesse produto, né, colocou dinheiro e vai ser reprovado. Por que vai ser reprovado? Porque o estudo foi feito de maneira totalmente errada, que não se aproveita nada, entendeu? Então, isso representa o quê? A falta de experiência do pesquisador que resolveu, por exemplo, dar uma consultoria, fazer aqueles ensaios, que ali não tem nada a ver, por exemplo, com as exigências do órgão regulador. E eu falo isso, Gustavo, porque aí nos programas do Sebrae, principalmente, eu critico muito isso. Não crie expectativa nessas pessoas
que estão aí participando desses programas, desenvolvendo produtos, achando que irão conseguir uma licença, um registro facilmente. Se todo o processo de desenvolvimento não for com base nas exigências dos órgãos reguladores, muitas vezes o investidor joga até dinheiro fora, né? E isso a pessoa tem que ter em mente. Eu bato muito, mas muito, muito, muito nisso, nos programas de mentoria, em todas as coisas existentes nessa área aí de startups, né? Estreita, né? Que trabalham, com, por exemplo, com cosmético, com alimentos, com nutracêutico, com alimentos funcionais, que exigem exatamente protocolos rigorosos para poder chegar até um registro. Uhum. Legal, excelente. Bom, gente, eu não quero prender mais vocês aqui, eu sei que o Caio tem compromisso logo mais, queria deixar um tempinho final aí para considerações finais e já agradecer vocês, é sempre um prazer conversar com vocês. Já conversei pessoalmente algumas vezes, né, e online também, sempre um grande aprendizado e gosto muito de ver, acompanhar a trajetória da AIDS. Acho que é um grande case aí que a gente tem e está só no início, né? Com certeza vai ser uma das Big Pharma aí, talvez a primeira brasileira, será que não? Mas, gente, brigadão. Caio, depois, professor. Obrigado, Gustavo. Prazer estar aqui. Acho que parte do nosso também dever é ajudá-los, ajudar as pessoas que estão empreendendo, estão começando, como outras pessoas nos ajudam todos os dias. Acho que essa cadeia, né, essa corrente do bem é importante. A gente não é inacessível, tá? Isso. Liga, manda e-mail, manda WhatsApp, a gente tem o maior prazer de ajudar, né? O maior prazer de mentorar, de dar apoio, tá? Acho que faz parte do DNA de quem está criando uma startup se doar um pouco para os outros também, né? E ser transparente, falar a verdade e tentar fazer que essas pessoas evitem erros que a gente já teve. Então, acho que é bem isso, né? E é muito bom estar nesses programas que estão incentivando pessoas a tirarem ideias do papel, tá? Só para terminar, 2 dicas importantes. Primeiro, antes de pensar em qualquer coisa, como o doutor falou, faça uma boa análise regulatória. Primeira coisa, análise regulatória, pelo amor de Deus. A segunda coisa, tira o mais rápido possível o MVP da bancada e vai testar. Para de ficar tentando aprimorar o produto na bancada. Mas a primeira versão, a mais simples, vai para a rua. A partir daí, tudo vai começar a desenrolar. Se ficar na bancada, você vai ficar na bancada o tempo todo e não sai da bancada, não sai do conceito, e aí a coisa não vai. Aí tem mais dúvidas que certezas, aí fica mais inseguro. Faz o primeiro protótipo, vai para a rua, e antes do primeiro protótipo, entenda a parte regulatória. Ponto. Fez essas coisas, as coisas vão começar a caminhar e tudo vai dar certo. Tá bom? Obrigado por estar aqui, Gustavo. Obrigado, doutor. Bom te ver. Nos falamos em breve. Obrigado, Gustavo, pelo convite, né? Maior prazer também de compartilhar, que basicamente a minha vida, né? De tantos anos na pesquisa e vendo agora realmente uma aplicabilidade de tudo aquilo que nós pensamos dentro de um laboratório. Tá? Muito obrigado. Obrigadão. Obrigadão, gente. Boa noite aí para vocês. Um abraço aí. A gente se fala em breve. Tchau. Valeu. Tchau.